20. Programa Dário de Paula. Entrevista. 8h18, hora do café favorito. Prefeito eleito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, está conosco. Nós vamos dar sequência, então, à entrevista com ele. E a pergunta é essa. O prefeito já falou, nos primeiros 30 dias, prioridade para solucionar, tentar solucionar as dificuldades enfrentadas pela área de saúde, principalmente os hospitais São João Batista e do Retiro. Agora, além disso, Neto, o que é que você já preparou como prioridade para esse seu início de novo mandato, início de 5º mandato? Nós precisamos resgatar a autoestima da população de Volta Redonda. E se você morar num lugar onde tem muito buraco, as lâmpadas estão tudo apagadas, os próprios públicos destruídos, certamente você vai ficar decepcionado e o orgulho de viver em Volta Redonda vai diminuindo. Nós queremos resgatar. Volta Redonda tem, no meu primeiro governo, tinha 174 áreas de posse. Nós urbanizamos todas elas, colocamos água, esgoto, meio-fio, drenagem, pavimentação, iluminação pública. E nós vamos voltar nesses bairros todos, nessas áreas de posse e nos bairros da periferia e reconstruir Volta Redonda, que está acabada. Vamos colocar iluminação onde for necessário, vamos tampar os buracos, pavimentar onde for necessário, devolver à população da nossa cidade o que é dela, que é a sua cidade. Ô Neto, durante um dos seus mandatos, foram 4 mandatos delegados a você pela população de Volta Redonda, você solucionou um problema sério que era o bacião que enchia d'água no bairro Conforto. Aquelas enchentes do bairro Conforto desapareceram. A Vila Santa Cecília também havia um problema muito sério. Ele foi parcialmente solucionado. De vez em quando enche ali, agora está enchendo também na região da Passagem Superior ali, aquele início do Conforto. O negócio está muito feio. Mas a coisa mais grave que tem acontecido no período de chuvas em Volta Redonda é no Retiro. A descida do açude em direção àquela praça do final do Retiro é um negócio impressionante e a água tem subido ali. Você tem alguma solução para esse problema? Eu me lembro que durante a campanha a gente passava ali pelo Retiro, estava o pessoal com a pá e a vassoura na mão e a mangueira limpando, tirando, porque chovia, no dia seguinte dava sol, a lama secava, era poeira e uma situação insuportável. Você tem algum caminho para solucionar isso e é preciso que seja solucionado logo no início, porque você assume em janeiro, fevereiro e março, período de chuvas torrenciais na região. Ô Dário, nós temos a solução, né? Não só para aquele problema, mas para o problema também do açude, né? O Dinho da padaria e o vereador Sidney discutiu muito esse assunto com a gente, né? Essa água que desce lá para o final do Retiro é do açude. Qual é a solução encontrada pelos nossos técnicos, que teve a participação do Paiva, do Paulinho, do engenheiro Wilson? É você fazer uma represa lá em cima, aonde o sindicato dos comerciários tem um terreno na subida do açude 4. Lá você precisa fazer uma represa, né? Sim. E soltar a água devagar, não com a potência que ela vem, né? Uhum. Certamente, se você não fizer isso, você não vai ter uma solução. Tem que fazer um bacião ali naquele terreno. Uma represa, né? Certo. E para fazer isso, você precisa de dinheiro, precisa de recurso. Nós vamos dar prioridade, inclusive, em emendas parlamentares, né? Uhum. O deputado Furtado nos enviou 2 milhões de reais para a saúde. Uhum. Nós vamos pedir a ele que nos ajude nessa obra para evitar
enchentes lá no final do Retiro e no açude. Nós precisamos de recursos de fora. O município de Volta Redonda vai fazer a sua manutenção porcamente, né? Sem dinheiro. Quando eu digo porcamente, a falta de dinheiro vai nos obrigar a nos virar de uma maneira jamais vista. Nós... a manutenção vai ter que ser uma guaribada, né? Como a gente diz, né? Eu não pretendo fazer isso. Eu pretendo buscar recursos, né? Aumentar a nossa receita sem aumentar os impostos e diminuir muito, muito, muito a nossa despesa. Bom, essa questão do terreno do Sindicato dos Comerciários pode-se fazer uma desapropriação ou uma permuta. Eles queriam vender há 4 anos atrás. Não sei hoje a situação desse terreno, se já foi vendido, se não, como está. Mas o terreno está aberto. Está aberto e o poder público precisa adquirir esse terreno de qualquer maneira. E é isso que nós pretendemos fazer. Por falar em adquirir, Hospital Santa Margarida, o que é que você pensa a respeito? Volta Redonda não suporta mais 2 hospitais, o Hospital do Idoso e Santa Margarida. Isso é besteira. Eu vou voltar com a Policlínica da Cidadania, né, para especialistas. No estádio. No estádio, quem vai ser o responsável por ela vai ser o Milton. O Milton volta a ser o Milton, né? Volta a ser irmão o Milton. Do Neném. Isso, ele vai ser o grande responsável de reconstruir, né, porque já tiraram de lá. E o que nós pretendemos fazer com o Santa Margarida é um centro administrativo, não um hospital. Mas já está funcionando mais ou menos assim, né? Não, o prefeito falou que ia botar 200 leitos, mas não tem ninguém internado lá. Não tem 200 leitos. Ele fez uma obra muito precária, né? E as pessoas que estão lá não estão nem aguentando ficar na situação que estão. Nós temos um prédio bom, onde o município poderia levar para lá toda a sua estrutura, principalmente onde ele paga aluguel. Nós devemos pagar aí uns R$200 mil de aluguel e pretendemos zerar. Gente, são 8h25, hora do café favorito, Renan Cury, repórter. Renan Cury, repórter. Dário, eu estive conversando agora há pouco com o Caio, diretor da organização social Mahatma Gandhi, que administra hoje o Hospital do Retiro em Volta Redonda. A gente recebeu a informação ontem de uma operação tartaruga por parte dos médicos que até o momento não receberam seus salários. Conversando com o Caio agora há pouco na redação, ele informou que faltam 6 dias para o término do contrato da OS com a Prefeitura de Volta Redonda, só que não existe equipe de transição. Ele falou que há 10 dias uma pessoa se apresentou falando que seria responsável pela transição. Entretanto, depois que acabou, há 10 dias antes da eleição, tá? Depois da eleição, a pessoa simplesmente desapareceu, segundo informações passadas pelo Caio, diretor da OS Mahatma Gandhi, que administra o Hospital do Retiro. Pagamento dos médicos, que deveria ter ocorrido no dia 20, ainda não foi realizado. Fornecedores, então, nem se fala. Essa é a informação. Por isso você, mas ouvinte... ele falou quanto a prefeitura deve para a organização social aí? Dário, muito. Muito. Pois é. Esse é que é o problema. Segundo, o Caio. Mais uma herança para você, Neto. Segura aí. Quando terminou o governo Fernando Henrique, o Lula falava herança maldita, mas era a estrutura econômica criada no país e que deu uma alavancada. Ele chamava de herança maldita, mas cumpriu à risca toda aquela estrutura econômica. Agora, como é que você vai fazer, Neto? Dário, quando o prefeito atual ganhou a eleição, nos 5 primeiros dias de mandato, ele disse que eu tinha deixado uma dívida milionária para ele pagar. 1 bilhão e 700 milhões de reais. 1 bilhão e 700, né? Certo. Nada disso era verdade, né?
Um dia eu pedi para ele indicar que dívida era essa. Ele falou que eu deixei para ele 380 mil reais do plano de cargo e salário do funcionalismo, que não foi eu que fiz, né? Em momento nenhum o autor do projeto da lei falou em cumprir, porque é impossível de cumprir, né? Ele colocou para mim também que o plano de cargo e salário dos professores... Beto, deixa eu fazer um parêntese. O plano de cargos, carreiras e salários da Prefeitura de Volta Redonda foi uma casca de banana que o Baltazar deixou para você no seu primeiro mandato? Com toda certeza. Como que você vai pagar 150% de tudo que você arrecada, né, para o plano de cargo e salário? É igual está hoje, entendeu? Gente, estão brincando de administrar. A responsabilidade de um gestor é muito grande. Quantas mil famílias dependem do seu salário, de receber o seu salário para o sustento da sua família? Estão brincando de administrar uma cidade do tamanho de Volta Redonda. Estou assustado, sim, né? Mas com muita vontade de resolver os problemas todos. Mesmo com essa matemática que não fecha de recursos. Bom, os seus adversários dizem que Volta Redonda terá novas eleições. Você diz que a questão será resolvida em Brasília e que vai tomar posse no dia 1º de janeiro. Na remota hipótese de novas eleições, você indicaria alguém para concorrer com o seu apoio? Provavelmente não. Se isso acontecesse, eu sinto que seria uma covardia com qualquer um, né, com qualquer pessoa de bem que viesse pegar o município na situação que está. Quer dizer, você não seria capaz de botar um amigo numa fria dessa, né? Não seria capaz. A situação que eu encontrei, que eu estou vendo hoje, é muito difícil, né? E eu não seria irresponsável a não ser que alguém que conheça essa situação fale, eu quero a si mesmo, né? Como eu quis. Mas eu confio muito na minha equipe e confio que algumas medidas serão tomadas e que a gente vai amenizar um pouco essa situação. Isso é matemática, Dário. Eu recebo 45 milhões e tenho aí 60 com mais 16... 76, quase 80 milhões para pagar. De pagamento fixo. Né? Despesa fixa. Então eu tenho pelo menos 40 milhões de prejuízo por mês. Né? Eu não entendia, um dos candidatos falavam que o déficit era de 38 milhões, mas eu não achava que era isso que ele estava falando. E hoje eu vejo que é muito pior do que ele falava. A situação é difícil. Como que um gestor pode deixar uma cidade chegar nesse ponto? Quantas vezes eu ouvi falar que esse moço tinha acabado com a RPA? Quantas vezes eu vi em debate, em discurso, que RPA que ele acabou, que chega a quase 4 milhões de reais. Você tem 3 milhões e poucos de carro comissionado. Muitas dessas pessoas, aí é o Ministério Público que vai verificar, não sou eu, já está verificando, né? De pessoas que nunca foram na prefeitura. São RPA? São RPA, são carro comissionado. São fantasmas. Caça-fantasmas. Gente. Não compete a mim, né? Mas o Ministério Público já está verificando, tem alguns vereadores que tem que ficar muito preocupado porque a coisa vai estourar. A pergunta que não quer calar e foi feita através ali do nosso YouTube e me foi passada pelo nosso Tarcísio TI. Onde é que estavam os vereadores de Volta Redonda que não fiscalizaram essa situação? Sei lá.
Sei lá. Pergunta que não tem resposta. E pior do que isso. Muitas coisas que aconteceram passaram pela Câmara. E foram aprovadas. E foram aprovadas. Mas as suas contas foram rejeitadas. As minhas contas foram rejeitadas porque o prefeito assumiu a prefeitura de Volta Redonda pensando na reeleição. Né? Ele e o vereador Granato comandaram um verdadeiro massacre. Ou você vota ou eu tiro os cargos comissionados, eu não te dou mais os cargos. Foi dessa maneira que aconteceu. Lamentavelmente, né? Eu nunca fiz isso durante 16 anos, nunca me preocupei com as contas que foram rejeitadas ou não pelo Tribunal de Contas. Lembrar aos nossos ouvintes que a minha conta que foi rejeitada de 2013 teve parecer favorável do Tribunal de Contas. Né? Mas os vereadores rejeitaram. Rejeitaram. E que a minha conta de 2011, os 2 itens que o tribunal alegou para rejeitar, eu disse aí anteriormente, foi a verba do Fundeb, que eu apliquei na educação, com conta específica da educação, através do Furban. E que todas as minhas contas anteriores e posteriores foram aprovadas pelo Tribunal de Contas. E a outra, né, que foi o remanejamento de 25%, eu não remanejei mais do que os 25%, mesmo que tivesse feito, eu peguei 17 contas, todas que eu achei, com o mesmo problema que foi alegado pelo Tribunal de Contas, e as 17 teve parecer favorável. A única contra foi a minha. A única rejeitada. A única rejeitada. Gente, são 8h34, hora do café favorito. 2 minutos de comerciais. 2 minutos de comerciais e nós vamos entrar na reta final. Chegaram algumas questões através do WhatsApp para a gente colocar com o prefeito eleito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto. Nova Sul Fluminense.